Gente, hoje eu fiz uma live, só que ela não conseguiu ficar gravada. E aí eu vim aqui gravar esse vídeo, porque ontem eu tentei falar desse tema, não consegui. Hoje também deu confusão, falei, não, temos que resolver isso. O tema de hoje é o baixo nível de diferenciação. Nós estamos programadas para começar o nosso curso semana que vem, quarta-feira. Eu estou animadíssima. As inscrições já começaram. É esse curso sobre vida paralisada e sucesso sistêmico. São 6 encontros que vão acontecer pelo Zoom, com pessoas do Brasil todo. E a gente vai poder nos encontrar quinzenalmente e mais 3 encontros individuais, onde eu vou fazer com você o genograma, a constelação familiar e a terapia do luto e do auto-perdão. Eu tenho feito lives de 20 minutos que contam um pouco sobre a questão da vida paralisada. E nesse momento eu quero falar do baixo nível de diferenciação. Eu tenho uma série que está aí no feed do Instagram, que tem esse título, o baixo nível de diferenciação. E todas as lives de 20 minutos, se não me engano, essa é a 5ª, estão gravadas aqui no feed também. Vale muito a pena você ver. E eu queria te convidar para estar conosco nesse curso, porque trabalhando com mulheres há mais de 3 anos, eu tenho certeza que esse tema da questão da vida paralisada é muito pertinente. O que me entristece, o que me deixa profundamente chateada é que a maioria das mulheres, quando nos procuram por um autoconhecimento, para terapia, seja ela em grupo, seja ela individual, seja terapia de casal, o que acontece? Na maioria das vezes, ela vem com sentimento de baixa estima, ela sente ser uma pessoa incapaz, uma pessoa que não dá conta de uma área da vida dela. Mas nós temos que perceber que esse não dar conta, uma área da vida paralisada, é fruto de um movimento, de algo que aconteceu no passado. Todas as vezes que eu vejo uma pessoa, eu vejo ela dentro do sistema familiar dela, dentro daquilo que a construiu. E causas existem por trás da paralisia dela para que ela não consiga dar conta de alguma coisa. Então eu quero te dizer que a partir do momento que você se inscreve no curso, você já começa as suas sessões individuais, ou se você quiser, você deixa essas sessões para o final, mas que você precisa fazer uma conexão com a teoria e com a sua vida. Você precisa entender que houve um trauma, uma ruptura, uma ausência de resposta, que todas as vezes que você precisa fazer escolhas, que você precisa decidir algo, você olha para o passado, pela experiência que você viveu, que não foi positiva, e aquilo te marca. E de alguma forma você cria um mecanismo de paralisia, que não dá conta do que você precisa decidir no futuro. Na primeira live eu falei dos sintomas, eu já falei de um deles mais especificamente, que é o vitimismo. Falei da necessidade que uma vida paralisada tem de conectar passado, presente e futuro. Falei das causas de paralisia em 2 lives e hoje eu venho aqui para te falar do baixo nível de diferenciação e da vida paralisada. E eu quero abordar 3 aspectos. Quando nós não sabemos quem a gente é e quem o outro é, fica muito difícil de equilibrarmos o nosso tempo. Isso é algo que a gente tem que ter como uma necessidade. Sabermos quem nós somos, saber quem o outro é, saber o que me cabe fazer, saber o que cabe ao outro. Muitas mães me procuram atribuladas, cansadas, sobrecarregadas, com filhos adultos. E eu pergunto, mas vem cá, isso cabe a você ou cabe a ele? E a família está tão emaranhada que não consegue dar conta do que é meu e do que é dele. Qual é o problema disso? É que todas as vezes que nós fazemos esse movimento de cuidar muito de alguém que já é adulto, nós desprotegemos essa pessoa.
Nós não damos a ela as condições necessárias, que é a ausência, é a falta, para que ela consiga construir, começar a perceber seu valor, sua força e dar conta do que ela precisa dar, que é da vida dela. E muitas vezes esse filho que muito recebe, ele fica hostil. Ele recebe dos pais, mas ele se ressente. Porque, na verdade, o que nós pais precisamos ser de um filho adulto é um espectador, um incentivador. Mas eu gosto muito daquela frase que diz assim: todas as pessoas têm força dentro delas para dar conta do próprio destino. Nossos filhos precisam fazer escolhas, acertos e erros, saber perder e saber ganhar, saber principalmente recomeçar, para não terem uma vida paralisada. Então, o tempo é algo muito importante, porque quando eu não sei quem eu sou, eu não sei quem o outro é, e eu só sei quem eu sou, olhando os meus pais, olhando as pessoas, eu só sei na relação, só sei por espelhamento, me relacionando. Quando eu não sei, eu digo sempre que eu não tenho tempo, que eu estou sobrecarregado, que eu estou atribulado. Um outro aspecto que a gente precisa ver é que às vezes a gente não dá conta, a gente sente que a nossa vida paralisou em alguma área, porque financeiramente a gente se sente responsável por pessoas, por situações e que elas também não são nossas. Quando a gente sabe quem a gente é e quem o outro é, quando a gente tem noção do indivíduo que nós somos, nós sabemos o que cabe a nós. Dinheiro é uma força, dinheiro é uma energia. Dinheiro é algo que eu só vou prosperar se eu me autorizar. Dinheiro ele vem para equilibrar as relações. Eu presto um serviço, eu compro alguma coisa e eu retribuo na forma de dinheiro. Por trás daquele dinheiro tem um esforço, tem uma conquista. E ele precisa ser respeitado, ele precisa ser honrado. O meu esforço é para um fim que eu determinei, que eu pensei. Mas quando eu trabalho e todo mundo se acha merecedor daquilo ali, eu posso pressupor que as pessoas que estão à minha volta, meus irmãos, meus cunhados, meus filhos, às vezes meus pais, eles estão confundindo quem eles são e quem eu sou. Eu acabo me sentindo usado, eu sou o banco da família. Poxa, mas ninguém tem carinho comigo, só lembram de mim na hora de pedir dinheiro. Você se colocou nessa posição, porque muitas vezes há uma culpa ou há uma mágoa. Você deseja comprar, entre aspas, o seu lugar, o olhar de admiração das pessoas à medida que você é bem-sucedido financeiramente. E a gente tem que desconstruir isso. Dinheiro também é algo que eu preciso dar limites, principalmente aos meus filhos. Eles precisam entender que eles precisam conquistar, que eles têm força dentro deles para ir, para avançar e para fazer o que precisa ser feito. Pais, eles são desnecessários à medida que eu sou um adulto. A mãe, como o Winnicott fala, ela tem que ser suficientemente boa. A gente cria, a gente educa e a gente libera os nossos filhos. Ah, Renata, mas eu quero dar a eles tudo que eu posso, eu me alegro com isso, eu acho maravilhoso poder servir a eles. Lamento informar, mas você está criando um ser humano muito inseguro, com muita dúvida sobre a própria autonomia dele. O melhor que você faz pelo seu filho é deixá-lo construir a própria vida. Arranje alegria em outros momentos do seu relacionamento. Mas o dinheiro, você precisa sarar suas feridas. Às vezes uma mãe quer compensar um filho porque ela é separada. Às vezes uma mãe quer compensar o filho porque o pai dele morreu. Às vezes um pai quer recompensar aquele filho porque ele foi muito ausente. Dinheiro nenhum vai fazer isso. Então é outro motivo de baixo nível de diferenciação que, se existir, quando eu não sei quem eu sou e quem o outro é, esse emaranhamento faz com que a minha vida paralise, que eu me sinta um refém
daquela pessoa que deveria ter comigo uma relação fluida de amor, de respeito e de troca. A terceira coisa que eu quero falar sobre o baixo nível de diferenciação é sobre... a gente já falou do tempo, do dinheiro e do relacionamento. Entre casais, nós precisamos ter dois indivíduos, dois seres diferentes e autônomos. Nós somos dois indivíduos que nos relacionamos. Esse espaço que existe entre a gente é o espaço onde o desejo vai residir. Se eu estou completamente fusionada com meu cônjuge, se eu não sei mais quem eu sou, quem ele é muito provável que essa relação não usufrua, não tenha nela um sentimento de desejo. Eu só desejo aquilo que eu não tenho. O fusionamento, a ausência de identidade, ela é tão grave que nos casos de traição feminina, que hoje quantitativamente são em mesma proporção que o masculino, todas as vezes que uma mulher diz que traiu, por trás dessa traição existia um desconforto com a pessoa que ela se tornou após o casamento. A gente até usa um termo que é a mulher do espelho. Eu olho para o espelho e eu já não me vejo mais. Eu não me reconheço. Eu não sei quem é aquela pessoa. Eu deixo de ser um indivíduo na fantasia de que se eu me fusionar ao meu marido, o casamento vai ser eterno. Isso nos é ensinado. A gente aprende isso. Ah, mas uma mulher, para ser bem-sucedida no casamento, tem que ceder, ceder, ceder. E o homem aprende outra coisa. Ele aprende que se ele se deixar envolver demais, se ele se conectar muito com a sua companheira, ele vai perder a identidade dele, ele vai ficar encolerado. E ele começa a desconfiar da intimidade. Então nós temos um movimento que é o seguinte: a mulher correndo atrás do homem. Isso pode acontecer o contrário também, tá? Porque os relacionamentos, eles têm dinâmicas. Mas eu vou falar o que é mais clássico. A mulher correndo atrás do homem e o homem querendo fugir com medo desse excesso de conexão, dessa intimidade que pode ser que o aprisione e que ele deixe de ser um ser humano, um indivíduo. Então, no curso de Vida Paralisada, nós vamos precisar falar de identidade. Quando eu sei o que eu sou, quem eu sou, o que me conecta, eu posso me relacionar com as pessoas de uma forma muito mais plena. Desculpa. Lembra que na primeira live eu falei que um dos sintomas da vida paralisada era a dificuldade nos relacionamentos. E muitas vezes essas dificuldades, elas precisam ser curadas, elas vão sendo curadas à medida que eu sei quem eu sou e quem o outro é. Que eu sei a minha identidade, que eu sei o que eu preciso, que eu sei... Se eu perguntar para uma mulher, para um homem, qual é a sua necessidade hoje? Hoje, qual é a sua necessidade? Muitos terão muita dificuldade. Eles vão me falar do que o filho precisa, do que a mãe precisa, do que o vizinho precisa, mas o que eu preciso, eu muitas vezes não sei. Essa falta de olhar para a individualidade não vai contribuir, vai me prejudicar na hora que eu tiver que seguir numa área da minha vida que hoje se encontra paralisada. Pessoas têm áreas da vida paralisada. Às vezes é a questão afetiva, às vezes é do trabalho, às vezes é a espiritualidade, a relação com seus parentes. Elas travam e a gente precisa entender o que está por trás desse sintoma que é a paralisia. E para isso, você precisa olhar para você dentro do seu sistema familiar. Eu agradeço a sua atenção
E amanhã, às 5 horas, a gente volta com mais uma live falando de vida paralisada e sucesso sistêmico, que é o tema do meu curso que começa quarta-feira, dia 13, e que você está super convidado. É um acompanhamento de saúde emocional por 4 meses, por um preço que você pode pagar num momento de pandemia, num momento onde todos nós estamos precisando muito para dar conta dos nossos projetos, independentemente das circunstâncias. Um grande beijo e até amanhã às 5 horas.